Está um pouquinho barulhento aqui. Se estiver incomodando vocês, me avisem, por favor, tá? Eu fecho tudo. Bom, o que nós temos? Essa parte de entrada e saída ela não é muito bem abordada, né? Mesmo nos livros, assim, a gente não acha muita coisa, a parte sempre meio relegada a um segundo plano. E é importante, porque toda a computação ela depende dos recursos que você tem no hardware como um todo. Então, não adianta você chegar e dizer, isso aqui, a saída não é importante. Sim, ela é importante e faz diferença, tá? No texto, lá tem bastante material, mais até do que nas transparências, tá? Eu estava agora aqui terminando de atualizar as transparências, o material que eu tenho novo, mas ainda assim o texto está melhor do que as transparências. Vamos lá, então? Bom, a principal forma de armazenamento secundário dos computadores modernos ainda é o disco magnético, né? Ou o disco rígido. Os discos rígidos têm como... por que ele é disco rígido? Porque antigamente tinha um disco flexível, tá? Então, uma coisinha assim, tamanho dessa bolacha, assim, lá no bolso, tá? E a mídia dentro era flexível, né? Mas aí isso morreu, né? Aí ficou o nome, disco rígido. Podem ter, porque ambos eram magnéticos, tá? A diferença é que um era rígido, né? E o outro era flexível. Então, eu até nem tenho, acho que eu tenho um desses lá no trabalho, para salvar isso. Bom, e os discos rígidos, a gente pode ter diversos tamanhos, capacidade, velocidade de rotação e taxa de transferência. Há também diversos tipos de interface que podem ser utilizadas para... só que vocês não estão vendo nada disso que eu não estou compartilhando, né? Eles podem ter diversos tipos de interface, podem ser utilizados para conectá-los aos computadores. Então, você não tem um padrão único de interconexão. Tem vários padrões. A gente não vai abordar muito esses padrões aqui, não, mas eu vou pedir para vocês falarem dele no trabalho lá, que já está colocado lá para vocês, tá? E os discos rígidos podem ser agrupados de várias maneiras, de forma a você ter um maior desempenho ou redundância. É uma coisa também assim que não é muito comentada, né? Então, a gente está tentando apresentar aqui um resumo dessas questões, não é tudo. Entrada e saída é um tema muito amplo, tá? Não dá para abordar assim, de uma maneira muito resumida. Se for falar de tudo, então você tem que resumir não falando das coisas. Tá? Se a gente pegar aqui esse link, tá? Se você quer vender online, seu negócio precisa se destacar. Vá para o Wix e... An electric motor spins the hard drive's disk at exactly 7,200 revolutions per minute. The circuit board keeps the speed constant. And here's the crucial part, the actuator arms that hold the read-write heads. The ends of the arms are split, and right in the middle ride the disk platters. But the heads never actually touch the disks. The space between the head and the surface of the disk... Bom, esse é um videozinho aqui motivacional para falar um pouquinho sobre os discos, né? Tem uma música aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir a música, mas se não estiver ouvindo bem, não é um grande problema, mas ele tenta explicar para vocês mais ou menos o que tem por dentro do disco, como é que ele funciona. Tá meio dinâmico, tem uma música aí animada, né, para tentar dar uma dinâmica da situação. Vou voltar desde o comecinho e vou soltar para vocês. An electric motor spins the hard drive's disk at exactly 7,200 revolutions per minute. The circuit board keeps the speed constant. And here's the crucial part, the actuator arms that hold the read-write heads. The ends of the arms are split, and right in the middle ride the disk platters. But the heads never actually touch the disks.
The space between the head and the surface of the disc is 5,000 times thinner than a human hair. The heads float on a cushion of air created by the spinning discs. An absolutely essential cushion that prevents the head from crashing on the disc. And what a crash it would be. Talking about a crash is not only a metaphor. At these tiny scales, the weight of the heads really compares to the weight of a 747 airplane. A 747 airplane packed with 100,000 passengers, flying at 60 miles per hour, 1/100th of an inch from the ground. Ouch. There's no friction to slow things down, so the arms can move the heads to write or access data up to 60 times per second. The engine that drives the arms is invisible because it's an electromagnetic system driven by two forces of nature, electricity and magnetism, which makes the arms move back and forth across the disc at lightning speed. That's it for the components. Now here comes the data. The data is stored inside tiny concentric tracks on the disc's surface. During manufacture, up to 200,000 of these tracks are created on the disc. Each track is divided into sectors. A map of the tracks and sectors in the printed circuit board tells the heads exactly where to read or write information. The surface of the disc is smooth and shiny, but look closer. It's way more complicated. A magnetic film on the surface memorizes all the information. The heads magnetize microscopic sections of the film and store the data in a sequence of ones or zeros. Each 1 or 0 is called a bit. The value of each bit is determined by the orientation of its magnetic field, plus or minus. And it doesn't take long for the bits to add up. One high-quality photo can take up 29 million bits, spread across 12 different sectors of the disc. This sounds incredibly massive, but in reality, a stupefying quantity of bits can fit in an extremely small space. Each square centimeter of the disk's surface holds 31 billion bits. Now that's space-saving. A hard disk stores and recovers a phenomenal amount of information at speeds that defy comprehension. Using the power of magnetism, the shiny surface of a hard disk can store the contents of several sets of encyclopedias, or hundreds of thousands of images. Easy. The hard disk really is an amazing, shrinking machine, squeezing mountains of data into little bites with a single keystroke. This masterpiece of engineering has really stretched the boundaries of physics, bit by bit. Coming up! Bom, tá aí a animaçãozinha para animar, né? Bem agitadinha, e tenta explicar. Quem quiser, estiver interessado aqui, tem mais 2 desenhos parecidos com esse, é só apontar aí o seu celular aí para esse QR Code, aí você pode também encontrar mais 2 outros filmezinhos tentando explicar o funcionamento do HD, mas basicamente é uma série de componentes eletromecânicos. No final, você tem um disco que não é magnético, material magnético, recoberto por um filme magnético que ainda tem uma camadazinha de proteção em cima. Então, a gente tem o disco magnético ainda como o principal dispositivo de armazenamento. Está perdendo espaço para o disco de estado sólido, mas ele é mais importante. Então, parte da aula de hoje, a gente vai estar falando a respeito desse disco rígido. Um diagrama aqui do disco rígido, né, mostra que você tem ele composto vários pratos, né, que eles chamam os platters, e esses pratos são divididos em trilhas concêntricas, né, a partir do mesmo centro, e elas são divididas em setores. Esses setores têm 512 bytes. E o número de setores por trilha normalmente é fixo, 63. Isso se deve a um artifício, né? Porque
as trilhas do lado, as trilhas mais externas, certamente tem mais setores do que as trilhas mais internas. Você tem uma cabeça, então, que ela fica flutuando, ela não encosta no disco, por isso o disco é um pouco sensível à questão do impacto. Se você tiver um impacto muito forte, o disco ligado naquela cabeça, ela vai encostar na superfície, vai arranhar, e aí pode danificar a superfície ou a cabeça, ou os dois. Então, deve tomar cuidado com os impactos mecânicos no seu HD, principalmente se ele estiver ligado. Quando ele desliga, a cabeça é colocada numa posição de repouso, onde ela não tem possibilidade de encostar na superfície do disco. Cada cabeça ela está ligada no braço. O disco ele tem material magnético dos dois lados, então são as duas superfícies que são aproveitadas. Você tem então duas cabeças de leitura para cada disco desse aqui. E esses braços todos são movidos por um atuador único. Vocês viram lá no desenho, esse aqui é um esquemático, né? Ele é bem mais compacto na realidade. E o conjunto de trilhas concêntricas, quer dizer, do mesmo raio, elas são chamadas de cilindro. Então, antigamente, para você endereçar a informação, você definia qual setor que você queria dentro da trilha, tá? E a trilha, qual setor que você queria ler dentro de que cilindro, ou seja, de que conjunto de trilhas, e, finalmente, qual a superfície. Tá? Então, era cilindro, cabeça, né? E setor. Tá? Então, qual dessas cabeças, qual das superfícies você está lendo, a que distância do cilindro, e dentro da trilha, qual o setor. CHS era uma forma mais legada, né, de numeração. Aqui tem uma outra diagramazinha, essa cabeça, na da informação magnética. Ali no desenhozinho mostra que é uma série de positivos e negativos. Na realidade, são orientações em um sentido e orientações em outro sentido. E o ele é feito, na verdade, por duas orientações reversas, né? Duas reversões de sentido, fazem um. E uma não mudança de sentido com uma mudança de sentido fazem um zero. Na verdade, os uns e zeros não é para um sentido para o outro, mas sim são variações de orientação, e tem uma codificação específica para você detectar mais facilmente essas mudanças de fluxo magnético. São as transições que determinam, o conjunto de transições que determinam a informação C0 1. Mas são detalhes construtivos. O que é importante você saber, né? Saber essa forma de endereçamento, cilindro, que é a trilha, né? A cabeça, quer dizer, qual das superfícies você está lendo, e setor, qual a parte dentro da trilha que você está lendo. Esse padrão, cada trilha possui 63 setores, cada setor possui necessariamente 512 bytes. Cada trilha normalmente tem 63 setores. Mas os drives mais novos, eles são endereçados de uma maneira diferente. Ao invés de você fazer assim, você faz com LBA. Então, você simplesmente numera sequencialmente os setores, começando em zero. Tá? E aí tem uma brincadeirinha, que é a conversão de CHS para LBA e de LBA para CHS. Aqui só está a forma do do CHS para LBA. Professor, você está mutado. Obrigado, desculpem, aqui engasguei um pouquinho. Tem um LBA, que você pega a cabeça, né, multiplica por
número de cabeças por cilindro, mais H, vezes os setores por trilha, mais S menos 1, porque os setores são numerados a partir de 1. Se diminui esse 1zinho aqui. Então, SPT é o número máximo de setores por trilha, dado relatado pela unidade de disco. HPC é o número máximo de cabeças por cilindro. Implementado, isso varia um pouquinho. Mas um número comum de setores por trilha é o 63. Tá? Bom, isso, fazendo um exemplinho aqui para vocês, ficaria uma coisa assim, mais ou menos. Dada a tupla 130, 8, 45, um disco com 63 setores por trilha e 16 cabeças, qual seria o valor do LBA entre essas cabeças por cilindro, né? Qual seria o valor do LBA correspondente? Então, você joga lá na formulazinha, 130 mais 16 vezes 8, mais vezes 63, mais 45 menos 1, que dá 44, 63, continua aqui. 2080 mais 8, dá 131,544 mais 44, então o LBA seria 131,588. Essa informação está aí porque, bom, que historicamente era CHS, hoje em dia é LBA, mas na prática a gente não precisa estar fazendo nenhuma dessas contas para utilizar o disco rígido. São informações adicionais para vocês entenderem melhor o funcionamento. Vocês viram também no filme que o disco roda a uma certa velocidade, então você tem que tomar cuidado ao comprar o disco. Um disco de 5.400 é muito lento. O disco normalmente tem 7.200 RPM, rotações por minuto. E isso faz com que eles, quanto mais rápido rode, mais rápido transfira informação, porque tem um tempo, tem alguma coisa também no resumo, não vou falar muito detalhes aqui, mas tem um tempo para que o setor passe embaixo da cabeça. Então, se ele roda mais rápido, esse tempo é menor para você achar um setor que você quer ler ou escrever. E depois, como ele também está rodando mais rápido, a informação é transferida ali, dá mais rápido pela cabeça. Então, tem discos de até 15.000 RPM, rotações por minuto, que são os discos mais rápidos, porém mais caros. Além dessa construção física, né, do disco, isso tudo são, de certa forma, detalhes sobre a construção física do disco, é interessante, porque se eu falar de estado sólido, o estado sólido ele é muito bacana, bom de usar, mas não tem assim no detalhe mecânico para mostrar. Aliás, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui alguma figura de um disquinho de estado sólido para mostrar para vocês. Um disco de SSD, né? São muitas figuras aqui, não sei se eu vou conseguir achar. Aqui para vocês, para mostrar sem muito. Deixa eu fazer aqui pela data, se eu acho. É uma figura recente, né? Engraçado, só tem desenho de 2021. Os desenhos que eu tenho são novos. Bom, não achei. Tá difícil de achar. Eu vou compartilhar aqui. Bom, esse aqui é um SSD. Não tem muita
muita coisa assim para a gente te ver. Ele é uma plaquinha, né? Tem esse padrão, que é um dos padrões, deve ser o NVMe, tá bom? Que usa o PCI Express, os padrões de interface. Esse aqui pequenininho só tem 960 GB. E tem um padrão também que tenta imitar, né, um disco rígido, que é esse aqui, que você pode usar para substituir um HD. Se você tiver um HD no seu computador e quer substituir, você pode usar um SSD assim, nesse padrão. Se você tiver um notebook, provavelmente quiser mais desempenho, você vai usar uma interface dessa, porque esse tipo de interface, embora seja interessante, porque você pode substituir rapidamente um HD por um SSD, ela não é uma interface tão rápida quanto se você usar uma interface, uma plaquinha assim desse tipo no seu computador. Tem dois padrões, um NVMe e o outro, não estou lembrando agora. No livro texto tem bastante informação, tem uma diferençazinha aqui do chanfro, né? E que tem com um chanfro com dois chanfros. É porque não é para ligar mesmo, é um no outro. Quando você comprar, você tem que tomar cuidado para não botar dois. Esse aqui é uma interface SATA M2, né? E o outro é PCI Express NVMe. O outro é mais rápido que esse aqui, e os dois são mais rápidos do que esse aqui. Ok? Bom, mas voltando então à questão no livro texto tem mais detalhes sobre essa parte de SSD. Nos slides estão um pouquinho antigos ainda, tem um pouco menos de informação. Mas a gente tem, então, que a gente precisa, ao acessar o disco rígido, é acessar essa informação de uma maneira mais organizada. Tá? E aí, deixa eu falar aqui, isso aí, NVMe e SATA. Tá? A gente tem, então, essa questão toda da... Só um instantinho que eu perdi aqui nos controles. Bom, a gente tem, então, essa questão do disco rígido, do sistema operacional, que ele tem que acessar a informação da maneira organizada. Para isso, precisa de um sistema de arquivos. Também, no livro-texto, também tem mais informação sobre o sistema de arquivos. Pode ser vários tipos de sistema de arquivos. Você pode usar FAT, NTFS, EST4, BRT, BTRI, né? BTRFS e N outros versões. Cada uma tem seus prós e contras. Também no livro-texto tem um pouquinho mais de informação sobre esses vários sistemas de arquivo. Então, aconselho fortemente essa leitura. Tá? Mas antes de você colocar um sistema de arquivos, e o sistema operacional é colocado também em cima desse sistema de arquivos, né? Ou seja, o sistema operacional são conjuntos de programas que estão guardados no sistema de arquivos, você tem que, antes disso, particionar o teu HD. E particionar é uma história assim, interessante, e historicamente você usava um padrão chamado MBR, que você tem até 4 partições primárias no disco, tá? E além do código de boot, tudo isso no primeiro setor do disco. Tá? Isso esse primeiro setor de disco tem um nome especial de MBR, Master Boot Record, daí vem o nome todinho aqui desse padrão. Então, o MBR é um padrão antigo, legado hoje em dia, que define a estrutura das partições do disco. A partição é divisão lógica, basicamente. Tá? Então, resumidamente, é uma
uma divisão lógica que você usa para poder, por exemplo, ter diversos sistemas operacionais, diversos sistemas de arquivos, tudo num disco só. Você não pode misturar, por exemplo, dois sistemas de arquivos numa partição só. Você quer partições diferentes para ter sistemas de arquivos diferentes. E, por consequência, né, você não pode colocar dois sistemas operacionais numa partição só. Então, nesse padrão, você tinha 4 partições, mas só 4, mas uma delas você podia estender, quer dizer, subdividir em outras partições. Então, essa partição estendida, você tinha 4 partições primárias, uma estendida com várias partições lógicas. E cada partição lógica, no caso do Windows, com sua própria paleta do drive. Como o MBR usa 32 bits para guardar a informação das partições, então você podia ter, como cada setor tem 512 bytes, é um valor fixo, não é que a informação seja lida em conjunto 512 bytes. Dependendo do sistema de arquivo, você pode ler 4 dessas juntos, ou pode ler, por exemplo, 1 KB por vez e escrever 1 KB por vez, uma que chama cluster ou bloco. Tá? Ou você pode ter até 4 KB, o tamanho do cluster ou de um bloco. Mas o setor ele tem, então, um bloco de informação pode ter mais de um setor. Mas o setor tem 512 bytes. Fazendo essa conta, com 32 bits, 2 elevado a 32 menos 1, coisa e tal, dá um tamanho máximo para cada partição de 2 terabytes. Ora, 2 terabytes é um número pequeno hoje em dia. Foi feito padrão lá atrás, isso é uma coisa assim impensável, né? Então, ficou meio obsoleto esse padrão, só que outro padrão que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que é. E o problema também é que você tinha um único setor guardando a tabela de partições, toda a informação de partição no lugar só, sem nenhuma duplicação. Tá? Então, se esse setor fosse embora, adeus o disco. Né? Perdeu tudo, bye bye, Brasil, adeus. Aí criou-se, então, o GPT. Tá? Depois eu vou mostrar um desenhozinho comparando os dois. O GPT chama tabela de partição GID. GID também já é uma abreviação. Tá? Ela é um layout novo, ele tem algumas vantagens sobre MBR, suporte a partições acima de 2 terabytes, na realidade, até 2 elevado a 64, então 8 ZTI bytes, né? Nesse caso, ZTI bytes. Um número de 128 partições primárias, normalmente, tá? Utilizados. Ele diz o padrão que é o número ilimitado, mas tivemos convenhamos, mais de 128 partições. Se você precisar disso, tem alguma coisa errada com você, né? Não é nem com a tua aplicação, com você. Então, a gente tem aqui, você pode dar nomes a partições, tá? Chamar direto de /home, /user, o que você quiser. Tem mecanismo para detecção dos dados, tem CRC, né? Partições corrompidas. E você tem um cabeçalho secundário, chama-se secundário GPT-Header. Está no final do disco, que pode ser consultado caso o primário tenha crashado, tenha tido algum problema. Tá bom? Que mais? O primeiro setor do disco LBA0, reservado para o MBR protetor, chama Protective MBR, né? Que é uma estrutura de dados igual ao padrão MBR, mas com uma única partição com o tipo EE, que é o tipo EFI GPT, com tamanho de 2 terabytes, ou seja, o tamanho todo de disco, que for menor. A ideia é proteger o disco GPT de eventuais danos que possam ser causados por ferramentas antigas que não conheçam o disco GPT. Então, se pegar o disco formatado com o GPT e enfiar no computador antigo, a ideia é que, tipo assim, se não der para usar, pelo menos não vai estragar, tá? Então, ele diz, ó, tem aqui uma partição de 2 terabytes, está tudo ocupada, tá bom? Então, vou enxergar um disco sem um espaço livre, então, a princípio, a menos que você queira insistir muito, né, não deve fazer nenhuma bobagem. Tá? Você vai permitir ao computador com BIOS também dar boot a partir do disco GPT, mas tanto o bootloader, né, como, quer dizer, o que vem depois daquele código inicial, como o sistema operacional deve ter ciência e capacidade de lidar com o GPT. Então, é possível você ligar o seu disco GPT num computador com BIOS. Tá?
Vamos lá, BIOS, o MBR é o padrão utilizado pela BIOS e o GPT é um padrão utilizado pelo UEFI. Tá? E FI ou UEFI, como você quiser. Os computadores que usam o UEFI em vez de BIOS são capazes de dar boot normalmente em discos com partições GPT, por óbvio, porque o GPT foi feito para esse padrão novo. Então, quando o pessoal abandonou o padrão BIOS MBR, a gente pode chamar assim, né, e foi para o UEFI GPT, ganhou-se assim, uma outra dimensão. Agora, muita gente continua dando boot da maneira antiga. É ruim isso? Não. Apenas em algum momento, talvez você se veja compelido, né, a usar o novo padrão UEFI, o GPT, pelas facilidades e pela evolução dos computadores. Né? Vamos lá. Dá para trabalhar ainda com... adoro BIOS MBR. Tá bom, pode usar. Finalmente, aqui a guia de partition table ela tem o LBA1, né? Ele tem o número de partições, o cabeçalho que define o número de partições, o tamanho de cada descritor, checksums, né? E o ID do disco e um outro padrão. Para não ficar falando muito aqui, vou mostrar para vocês um desenho. Tá bonitinho aqui. Foi refeito por mim, baseado certamente em desenhos que a gente encontrou por aí. Mas vamos lá, aqui, do lado esquerdo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, do lado esquerdo, tem aqui o código mestre partida, que é o código que o computador vai executar quando você liga o computador. Esse MBR todo está aqui no primeiro setor LBA0 do GPT, tá? E com o MBR protetivo, onde você tem tem uma partição zona aqui só, um tamanho igual a 2 terabytes, ou o tamanho do disco, que for menor. No padrão MBR, você tem a primeira entrada, segunda entrada, até 4 entradas primárias. Tem um número mágico aqui, é sempre 0x55AA, não me perguntem por quê. No finalzinho desse setor de 512 bytes tem sempre esse padrão. Essas 4 partições, então, uma delas pode ser... elas vão apontar, né? Aqui é o disco como um todo. Aqui é o primeiro setor, aqui é a representação do disco. Vão apontar para uma partição primária, para outra partição primária, e a quarta entrada, eventualmente, é uma delas, né? Você precisa ter 4 partições, você pode ter 2 e uma delas ser estendida. Pode ser estendida, pode ser subdividida em partições lógicas. Como é que é isso? Aqui no comecinho, né, dessa partição estendida, tem uma outra tabela de partições que explica como é que aquela partição está subdividida. Isso pode ser recursivo, e você pode ter um número entre... Aí variam os autores, entre 15 e 26, alguns falam assim, partições lógicas, né? Mas assim, partições total pode ter um disco MBR, mas é um número, certamente 4 primárias. O número de lógicas é meio obscuro, meio duvidoso. Mas vindo aqui para o GPT, então ele tem aqui, logo LB1, o cabeçalho do GPT, o cabeçalho primário. No finalzinho tem a cópia, que é o GPT secundário. Aqui tem as 128 entradas, cada uma, eu acho que tem 128 bytes. É só fazer a conta. O setor LBA2 até o setor 33, que são 31, né, 31 entradas, aqui tem 128, então 4, então cabem 4 entradas, cada entrada tem 128 bytes, tá? Que cada 4 entradas por setor, mais ou menos. Aí depois começam as partições propriamente ditas, 1, 2, 3, 4, quantas você quiser. E aqui no finalzinho também tem uma cópia dessa tabela de partições aqui. Então, esse comecinho do disco é reservado e esse finalzinho também é reservado. Não dá para colocar nada aqui. Perdi 34 setores, né? Então, no final, 68 setores, né? Que tragédia. Hoje em dia, isso não é nada. Antigamente, realmente, era... Se você propusesse um esquema desse, eu te crucificava. Dúvidas, perguntas? So far, so good? Então, isso é
o HD. Então, repito, no livro, no texto que eu deixei lá para vocês, que é o livro que eu estou escrevendo, tem espero acabar esse ano, tem vários detalhes sobre o desempenho, taxa de transferência, essas coisas todas do disco rígido. Isso ainda é uma informação importante. Tem mais informações sobre também o disco de estado sólido. Tá bom? Então, esse é o dispositivo de armazenamento mais importante, o disco rígido, o disco de estado sólido, que faz a memória secundária do teu computador. Aí, acabou? Não acabou a história, porque a história continua. Então, a gente já viu dentro do disco como é que ele é mecanicamente, viu a importância, quanto mais rotação. Não compra disco 5400, você vai se odiar se fizer isso, né? Pessoal, na hora de comprar um notebook, tenta descobrir qual a velocidade do HD, de preferência de estado sólido hoje em dia. Né? Tem suas contrapartidas, porque tem problema de se você ficar apagando, escrevendo muita informação, ele chega uma hora que ele vai ficar... As células, né, dele vão se exaurir, então você tem um limite máximo de escrita que você pode fazer, mas ele é um número bem grande, né? Tipo 1 milhão, etc. Então, dá para você alterar a informação durante bastante tempo. Já o HD, por ter partes móveis, ele tem também uma vida útil limitada. E acaba sendo, depois de alguns anos, ele vai para a lata do lixo também. Então, você tem que tomar cuidado com a sua informação de não confiar muito no HD. É bom ter sempre essa informação duplicada, mesmo o SSD ou HD duplicado, ou num outro disco, um disco externo, ou na nuvem. Tá? Eu faço os dois. Okay? Bom, que interfaces pode usar para ligar esses discos rígidos e disco também de estado sólido ao computador? São vários padrões, mas antigamente usavam interfaces paralelas, era o IDE, o PATA, né? Ele começou com o nome IDE. Depois criaram o SATA, aí inventaram o PATA, né? Mas tudo bem. Porque antes era tudo ATA, né? Agora um virou PATA, outro virou SATA. Pode ser paralela, pode ser serial. Qual é mais rápida? Paralela ou serial? Eu pergunto se você já conhece a resposta, né? Mais rápida é serial, isso, exatamente. E tem um padrão antigo que chamava SCSI, que virou hoje dia Serial Attached SCSI, que é muito rápido. E o Fibre Channel, desculpe, que é o melhor dos padrões, o padrão mais moderno, mais rápido para você usar um HD e mais caro também, né? As taxas variam de 56 é mentira, vai mais do que isso. É que o slide não está muito atualizado. Tá? Se chega a alguns gigabytes de taxa de transferência. Tá bom. Então, olha lá. E o que nós temos? Bom, é isso. Mas tu vai falar das interfaces? Tá lá no texto, cara. A gente já falei para vocês. A aula é uma aula de apoio. Se você tiver dúvidas, vá lá ler o material. Você pode me perguntar nessa aula, na aula seguinte, ou em qualquer momento até o final do curso, tá? Não há problema. Mas é uma aula, assim, de que eu abordo os aspectos mais importantes. O material está melhorando, que eu estou escrevendo um livro, e a gente está atualizando o material. Então, lá tem mais informação sobre o estado sólido que não tinha antes. Tem informações mais detalhadas sobre essas interfaces. Além de que eu estou pedindo isso também no trabalho. O trabalho é importante para vocês, porque ele complementa o material que eu coloco aqui. E eu acho isso legal, acho importante, porque vocês assim aprendem muito mais do que eu ouvi aqui falar. Tá? Então, as aulas vocês vão apresentar esses complementos, são importantes. Tá? A gente tem lá, no trabalho, tem Fibre Channel, tem pelo menos lá com certeza, tem vários outros tipos de interfaces desses camadelas com vantagens e desvantagens. E o PCI Express ele é também um tipo de interface usada por disco de estado sólido. Tá?
Bom, RAID. Você pode agrupar os HDs ou os SSDs também para você ter um melhor desempenho ou confiabilidade, tá? ou outras características que você queira buscar. Então, você faz o que se chama RAID. Originalmente, o nome era Conjunto Redundante de Discos Baratos, né? Era, sei que lá, Inexpensive Disk, né? E hoje em dia virou Conjunto Redundante de Discos Independentes, né? E aí a gente vai trabalhar tá? Um pouquinho mais esse conceito aqui. A gente vai, então, ver os vários tipos de RAID. Bom, cada esquema proporciona um equilíbrio diferente entre os diversos objetivos fundamentais, como confiabilidade, disponibilidade, desempenho, capacidade. Então, você pode aumentar a capacidade, você pode aumentar o desempenho, você pode aumentar a confiabilidade. Níveis maiores que RAID 0 fornece proteção contra erros de leitura, bem como falhem em todo o disco. Vamos lá ver o que é o RAID, né? Não é inseticida, eu garanto para vocês. Bom, o RAID 0 ele é feito pelo fatiamento, né, sem espelhamento ou paridade, da informação pelos discos. A capacidade de um volume RAID 0 é a soma da capacidade dos discos individuais. Não tem redundância esse arranjo, né? E assim, a falha do disco faz com que você perca todo o teu RAID. Então você está ganhando desempenho, mas está perdendo confiabilidade. Esse alguém usa, tem gente que usa sim. E o que ele faz? Ele pega o arquivo e distribui os blocos entre os discos. Tem um diagramazinho, um desenho que eu vou mostrar para vocês. E ele pode, então, escrever e ler simultaneamente nos dois discos. Então, ele tem realmente um desempenho bem melhor de leitura e quanto de escrita. Tá? Então, o aumento do throughput, né, é a grande vantagem do RAID 0. Você pode também ter, em alguns casos, usar volume estendido. O que é o volume estendido? Você pega um HD e estende, né, aumenta, né, faz parecer um volume só. Tem 2 discos de 1 tera. Pode parecer ao sistema operacional que ele é um discão de 2. Mas se você faz isso, e o LVM é uma coisa que faz isso, você ganha capacidade, mas não ganha desempenho. Tá? Claro que se um disco queimar, você perde só a informação que está naquele HD, né? Mas o RAID 0 tem a vantagem de duplicar a capacidade e o desempenho. Tá? Então, tem gente que gosta. Se você gosta de viver perigosamente, ele aqui. Então, você pega a informação e fala, tem um arquivo, né? A, B, C, D, F, são os blocos do arquivo. O bloco lê aqui conjunto de setores, né? Então, você pode escrever assim, um disco, né? A, B, C, D. Você espalha a informação. Não tem espelhamento, não tem paridade, não tem nada disso. Você ganha o quê? Ganha desempenho. Tá bom? O que eu vou dizer? É interessante. Tá? É interessante esse esquema, mas inseguro. Tá bom? Bem inseguro. Ah, mestre, eu sou um cara conservador, eu aplico meu dinheiro na poupança. Tá? Tudo bem, não tem problema. Você tem aversão ao risco. Tá? Não quer investir em mercado de ações, Bitcoin, sem problema. Usa o RAID 1. Tá? O RAID 1, ele é o cara que é feito para aquele cara que quer ter segurança. Então, ele é composto pelo espelhamento da informação, também sem paridade ou sem fatiamento. Os dados são gravados de forma idêntica nos 2 discos, por exemplo, se houver 2 discos, né? E o período de leitura que pode ser atendido, por qualquer unidade, tá? Então, melhora o desempenho de leitura também, de alguma forma, isso daí. Já na escrita, não, porque você tem que escrever 2 vezes a mesma informação, o desempenho de escrita é idêntico a de um disco só. E é limitado também, se você não tiver 2 discos iguaizinhos, o desempenho também é limitado pelo disco mais lento. E aí a vantagem é queimar um disco, opa, está tudo aqui no outro disco. Que beleza. Só que se você vai fazer um RAID,
essa que é a grande pulo do gato, não cometa um erro primário que muita gente comete, muita gente boa comete esse erro. Eu vou fazer um RAID. Eu estou falando aqui RAID 0 e RAID 1, são 2 discos normalmente, né? Mas você pode também ter RAID 1.0, RAID 5, são 3, 4 discos. Qual cuidado você deve fazer ao montar um RAID? Você deve, então, escolher discos iguaizinhos, tá? Ou você vai usar discos diferentes para fazer um RAID? Tá? Essa pergunta que eu estou colocando para vocês. Rafael, o que você acha? Se eu for fazer um RAID, vou fazer com discos todos iguais em capacidade, velocidade, mesmo fabricante, ou você vai fazer um disco com RAIDs diferentes? O que vocês acham na hora de montar um RAID? Faria com discos idênticos, né? Rafael, né? Então, Rafael, você errou mais uma vez, tá? Você não deve fazer um RAID com discos idênticos. Por quê? Se você tiver 2 discos iguaizinhos, do mesmo fabricante, mesmo tipo de... A probabilidade do mesmo lote, a probabilidade dos 2 falharem perto é muito grande. Você vai queimar um disco. Mas eu tenho esse aqui. Só que esse aqui, é igualzinho a esse aqui. Uma semana depois, esse aqui queima também. Aí você fica sem informação nenhuma. Então, ao fazer isso, use discos de mesma capacidade. Sim, nesse ponto, Rafael, é meia verdade, né? Você errou pela metade. Né? Use discos de igual capacidade, mas de fabricantes diferentes para montar um RAID. De modo que, se um deles falhar, o outro vai falhar logo em seguida, entendeu? Na mesma época. Vai avisar. Então, o tempo você, tem que comprar um disco, trazer, né? Você vai botar o disco novo, né? Para remontar o RAID, o outro vai embora. Você adeus a informação. Então, monte o RAID com disco de igual capacidade, sim, facilita muito, e desperdiça menos espaço, né? Mas faça isso com discos de fabricantes diferentes. Tá? Procure usar discos de mesma rotação, 7.200, 15.000, todos com a mesma rotação, mas de fabricantes diferentes. E isso vai evitar uma série de problemas para você. Então, eles devem ser de mesma capacidade, de mesma velocidade, a princípio. Eventualmente, pode usar interface diferente, mas faça isso com discos fabricantes diferentes para evitar que eles queimem todos, que eles possam queimar todos ao mesmo tempo. Então, tem gente boa que nem percebe isso. Ou vou montar um rádio, mas compra tudo do mesmo lote. E aí depois se dá mal, tá bom? Então, faça isso com discos diferentes. Então, aqui é um RAID 1, um desenhozinho, informação duplicada, de modo que se um disco qual dos dois, né? Se queimar um deles, o outro vai e assume e nem percebe, não precisa nem desligar o computador, tá? Vai continuar funcionando. Aí você tem que sacar, normalmente é um disco hot swap, saca o disco que está queimado, coloca um novo que ele vai ser reconstruído pelo sistema operacional. Mas para aqueles que não são tão conservadores assim, nem tão arrojados, né? Entre a poupança e o Bitcoin, tem essa série de aplicações aqui que são bem razoáveis, né? Tesouro Direto, que é mais algumas ações. Você tem entre os dois extremos, né, de risco, tem sempre umas aplicações intermediárias que são bem interessantes. E aí a gente vai fazer o quê? Vai, por exemplo, usar o RAID 1.0, que é uma combinação chamado Stripe of Mirrors, quer dizer, são 4 discos pelo menos, tem que ter bala, né? Mas eles são agrupados em pares. Então, e você pode usar 6 discos, sei lá, e você vai ter 3 grupos, e dentro de cada grupo os dados são espelhados, a grupo 2 a 2. Então, os dados são fatiados entre os grupos e espelhados dentro do grupo. Tá? São utilizados quando se deseja melhorar o desempenho sem sacrificar a confiabilidade. São melhora o desempenho e garante a confiabilidade. Então, aqui um RAID, é incomum um RAID grande desse, você fica caro, mas está aí um exemplo. 6 discos, dentro dele a informação é espelhada e fatiada entre os grupos. Tá? E aí você consegue o melhor dos dois mundos. Tem uma confiabilidade boa, muito boa, porque pode queimar até um disco dentro de cada grupo e o teu RAID vai continuar funcionando sem problema.
e você tem um desempenho 3 vezes maior do que se fosse aquele que você se utilizasse um disco só. E a capacidade também é 3 vezes maior. Tá? Então, não é 6 vezes maior, mas é 3 vezes maior a capacidade. Depois, no final, tem uma tabelinha que eu mostro o resumo dessas características para vocês. Então, o Radeon Zero é legal. E alguém, né, mais ligadão na aula, que não está muito distraído, pode falar, mestre, mas dá para fazer isso de uma maneira diferente. Eu posso fazer, dentro de cada grupo, o fatiamento e fazer o espelhamento entre grupos. Né? Pode. Né? Isso é o RAID 01. Tá? É o Mirror of Stripes, implementado normalmente com 4 discos. Você criar 2 grupos com 3 discos cada, dentro de cada grupo os dados são stripped e entre os grupos os dados são espelhados. Então, Mirror of Stripes. E aí está aqui o desenho. A informação é fatiada dentro do grupo e espelhada entre os grupos. E aí, a capacidade é a mesma, o desempenho é o mesmo, tá? De leitura e de escrita, e qual melhor? Bom, aí vocês vão ter que confiar no que eu vou falar. Diz a lenda que entre o 10 e o 01, 10 é mais confiável, tá? Porque a lei das probabilidades, a estatística diz que é mais fácil, né? Você perder 2 discos aqui dentro de um grupo, tá? E aqui no outro caso, você perdendo 2 discos, ele pode ter a chance de estar em grupos diferentes. Imagina que você perdeu 2 discos, né? Aqui a chance de estar em grupos diferentes é maior, e aqui a chance de estar em grupos iguais, no mesmo grupo, é maior. Então, se perder 2 discos, a chance de estar no mesmo grupo aqui, ela é bem maior do que nesse outro caso. Então, diz que o Radeon Zero tem as mesmas características do 01, porém é um pouquinho mais confiável. Tá? Então, praticamente a gente não vê 01 por aí na vida, só vê 10. Perfeito? Bom, como eu já falei para vocês, eu sou engenheiro, para você possa brincar, tá? Não, por favor, isso não é bullying. Engenheiro não tem vida social. Então, ele vai, no final de semana, e fica pensando, pô, RAID 0, RAID 1, RAID 0, tudo bem, mas tem alguma maneira diferente de eu fazer isso aí, que eu economizo um pouquinho mais, tá? E ainda consigo uma confiabilidade. O pessoal bolou outros níveis de RAID. Na verdade, tem 3, tem o 4, mas quase ninguém usa. Tem o 2, tem o 3 e tem o 4. Vou falar do 5 e do 6, tá? O 5 é um fatiamento em nível de bloco com paridade distribuída, as informações de paridade são distribuídas entre as unidades. Esse RAID exige que todas as unidades, a menos de uma, estejam operando sem problemas. Em caso de falha de uma única unidade, as leituras subsequentes podem ser calculadas, né, a paridade distribuída de tal forma que nenhum dado seja perdido. Ele tem pelo menos 3 discos, mas ele tem um problema. Se um disco queimar, o desempenho dele é muito afetado pelo tempo de reconstrução e pela probabilidade de falha durante a reconstrução. Então, o RAID 5 ele era muito utilizado antigamente porque ele era baratinho, tipo assim, 3 discos, tinha confiabilidade, tinha desempenho. O desempenho de escrita não é tão bom, o desempenho de leitura é melhor, mas ele era, tipo assim, meio bala de prata, né? Todo mundo usava RAID 5. Porém, os discos foram crescendo muito. E quando o disco queima hoje em dia, você coloca um disco novo no lugar, você tem que reconstruir a informação. Aí o teu sistema, só na gíria, né, o sistema senta. Então, fica impraticável você usar o teu computador durante a reconstrução. É como se tivesse tido que parar o teu sistema, não consegue ficar operando. Então, isso criou uns problemas aí. Então, só olhando o desenhozinho com mais detalhe, então você tem aqui o A e o B, essa paridade. Essa paridade, desculpa, é o código de Huffman, tá? Que a gente viu lá no SCC, do Código de Correção de Erro da Memória, ele é o mesmo códigozinho de Huffman. Então, o cara está em todas. E aí tem A, B, P1, C, P2 e D. Então, se distribui a paridade ao longo dos discos, vai toda hora escolhendo um disco diferente para guardar a paridade. Se esse disco 3 queimar, por exemplo, você pode ler A e B, sem problema nenhum, mas se o disco D queimar, com C e P2, você recupera a informação que estava em D
e você vai conseguir ler a informação. É a mesma coisa, se queimou aqui, FE, você lê P3, com P3 você recupera a informação que estava em F. Então, a gente tem aqui um esquema com distribuição paridade em que, se você queimar até um disco, você consegue continuar operando. Então, sempre ter esse cuidado de jogar a paridade num lugar diferente, tá bom? Então, esse esqueminha, então, só tem um problema quando queima um disco, você vai reconstruir, fica muito ruim a coisa. E aí, o que a gente vai fazer? Aí surgiu o RAID 6 no pedaço, que tem paridade dupla. Não é porque o cara tem a paridade dupla porque você quer ter mais confiabilidade. Quer dizer, ele dá mais confiabilidade, precisa do mínimo de 4 discos, que nem o RAID 1.0, e ele pode... faz com que RAID de maior capacidade sejam mais práticos. Uma única falha resulta em desempenho reduzido, mas um RAID com um array com RAID 6, tá? Ele tem um desempenho melhor durante a reconstrução, porque, desculpa, ele tem paridade dupla. E aí, se você perder um disco, ele pode funcionar sem essa informação, tá? Simplesmente lendo A, B e reescrevendo a informação que ele está recalculando alguma vez em P2, aí quando chegar, for necessário, ele reconstrói P1. Tá? Então, se queimar o disco 3, ele consegue ir reconstruindo o disco 3, mas funcionar normalmente, tá bom? Com os outros discos restantes. Tem um impacto menor no desempenho, normalmente é preferível usar o RAID 6 no lugar do RAID 5. Ele tem essa paridade dupla, dá uma confiabilidade maior e também permite com que você tenha um desempenho melhor durante a reconstrução do arranjo. Perfeito? Então, essa é uma ideia. Normalmente você tem 2 tipos de RAIDs, tá? Você tem o tipo de RAID por software, aí você vai usar o programinha para fazer isso. Normalmente, nesse caso, o sistema operacional está num disco sem RAID, um disquinho menor, e você faz o RAID com os outros discos. Ou você pode ter por hardware. Quando quiser por hardware, você pode botar o sistema operacional dentro do próprio RAID. O controlador já tem lá um RAID, o software de RAID embutido. E você escolhe se é RAID 0, que é RAID 1, você dá lá. E tem várias opções de RAID para você escolher na hora de montar o seu RAID. Bom, essa é uma forma interessante de você dar mais confiabilidade ao seu sistema. Eu gosto muito do RAID 1.0, confessar para vocês. Para mim é aquela coisa entre um extremo e o outro. 4 discos, mas com 3 discos você não faz muita coisa decente, não. Você fazer RAID 5 não vale a pena hoje em dia. Fazer RAID 6, entre RAID 6 e RAID 1.0, é uma boa pergunta. O que seria melhor? Aí eu vou dizer, depende da sua aplicação. Tá? Eu vou mostrar isso aqui no slide seguinte, para vocês verem por que o RAID 6 pode ser um problema. Quando é que o RAID 6 pode ser um problema? Está aqui o problema do RAID 6, né? Bom, aqui está uma tabelinha resumo. Essa tabela ela é difícil de achar. Eu montei essa tabela, tá? Ela não é uma tabela exata. Na medida em que você tem nos controladores de disco, hoje em dia você tem memória cache, você tem vários níveis de hierarquia bufferizando a informação no teu sistema operacional, você tem na própria memória, hoje em dia você tem cópias dos setores. Então, isso são aproximações, tá? Mas permite a gente ter uma ideia do desempenho e da capacidade desses RAIDs. Então, por exemplo, o RAID 0 tem um mínimo de 2 discos, a capacidade dele é N vezes C, ou seja, 2 discos vai ser 2C, onde C é a capacidade de cada um dos discos, está supondo discos de mesma capacidade. Não tem tolerância a falhas, e o desempenho de leitura é NX. Então, 2 discos vai ser 2 vezes o desempenho num disco único, na leitura, e 2 vezes o desempenho do disco único na escrita. Se tiver 4, vai ser 4x, tá? Bom, e o RAID 1? Mínimo de 2 discos, a capacidade é C, já que estou duplicando a informação, e aí ele supõe o seguinte: se você colocar 3 discos,
que você vai replicar a informação nos 3 discos. Tá bom? Então, a tolerância à falha dele é N-1. Pode ter 2 discos, pode falhar 1, se tiver 3, pode falhar 2. O desempenho de leitura é NX, então, de N o número de discos do array, e o desempenho de escrita é só X, você tem que escrever a informação de novo em todos os discos. O RAID 0, ele tem um número de 4, a capacidade é NC sobre 2, porque tem a paridade lá, o espelhamento dentro de cada grupo, e pode falhar até um disco em cada grupo. Essa é a regra dele, tá? Até um disco em cada grupo. Então, pode falar 2, desde que sejam em cada grupo. Tá? Aí você pode fazer assim, eu posso fazer 2 discos do meu fabricante no grupo, 2 discos do meu fabricante no outro? Pode. Uma coisa interessante fazer, tá? Discos diferentes, espelhando informação. Bom, o desempenho de leitura é NX, que é muito bom. E o de escrita é NX sobre 2, porque você tem que fazer o espelhamento, né? No RAID 5, são 3 discos no mínimo, a capacidade dele é N-1, mais ou menos, se for 3 discos, você gasta 1/3, se for 4, também gasta um disco. Essa questão da paridade, ela é meio assim... Ela vale para N pequenos, né? Você vai fazer uma rede de 10 discos, né? Então, na realidade, é N-1, você pode perder até um disco. E a capacidade também é N-1 sobre vezes C, você perde um disco para paridade. A velocidade de leitura é N-1, porque um dos discos você está ali na paridade, então só vai conferir se está no outro disco está correto, né? Está bonzinho ou não. E aí, a velocidade de escrita ela é N-X sobre 4, é bem ruimzinha. E no RAID 6, são um mínimo de 4 discos, o desempenho, a capacidade é N-2, você perde 2 discos com paridade. Porém, pode também falhar até 2 discos e o array vai continuar funcionando. A velocidade de leitura, porém, é N-2 sobre X, porque 2 das leituras são de paridade, não tem informação. O desempenho de escrita é N-X sobre 6. Então, o desempenho de escrita do RAID 6 e do RAID 5 é muito ruim. Isso você tem que saber. Você vai trabalhar com banco de dados, o professor falou que eu vou usar RAID para usar redundância. Então, vou usar RAID aqui e eu vou botar o meu banco de dados. Só que se o banco de dados tiver muita operação de escrita, um banco de dados de um banco, de uma agência de viagens, coisa e tal, cara, você tem que pensar bem nisso, porque se você botar o RAID 5 ou 6, o desempenho de escrita é muito ruim, tá? Mesmo considerando que você tem buffer, tem essa coisa toda, não vai ser tão bom quanto você botar um RAID 0, por exemplo. Tá? Então, você tem que avaliar essas considerações na hora de você fazer o teu, bolar lá o teu sistema. Tá? Então, você está muito preocupado com o desempenho, não tanto com a capacidade de armazenamento. Talvez, de repente, usar um RAID 1 pode ser uma coisa interessante. Então, por que essa história de RAID tudo é importante? Porque um dia, e no Brasil, a gente não tem engenheiro de computação. A gente não tem engenheiro dentro das empresas para definir, tem analista de suporte. Não tem engenheiro de computação. Se calhar na sua vida você virar um analista de suporte, você vai ter que saber essas coisas aqui muito bem. Tá? Porque na hora que o bicho começar a pegar e você botar lá o RAID 6 e o teu banco de dados, né? O desempenho for lá embaixo, vão em cima de você. Tá? Pô, você especificou o RAID 6 aqui, por quê? Tá? Então, essas informações são importantes para o pessoal que vai trabalhar e que vai estar lidando com sistemas de arquivos, com RAIDs e sistemas de armazenamento. E sistemas de armazenamento. Tá? Bom, que mais? Alguma dúvida até aqui? Então, estamos explorando o mundo dos sistemas de armazenamento. Já falei, no texto tem mais informação, tá? Qualquer dúvida, hora de perguntar agora. É importante? Isso é importante. Vocês não acham essa informação em qualquer lugar. Quer dizer, não acham em nenhum lugar. Na internet tem. Na internet, se você batendo cabeça. Não assim, essa tabelinha bonitinha aqui? Não. Está brabo hoje.
Ok? Posso ir? Quantas casas? Passo de formiga ou de elefante? Bom, discos são importantes, precisam ser particionados antes de instalar o sistema operacional. Os sistemas de partições mais antigos legados são MBR e BIOS, associado a BIOS. O sistema novo do UEFI GPT tem sistemas mais ordenados, prefiro o GPT sempre. Os discos podem ser organizados, ser de estado sólido ou de disco rígido em arrays. Você pode fazer isso tudo aqui com SSD também, tá? Teu computador vai ficar bala, tá bom? E aí, esses arrays são importantes, têm suas características importantes entendê-los para saber quais são mais adequadas à sua aplicação. Além disso, você pode ter diversas maneiras de ligar. Além da interface propriamente dita, dos padrões que eu falei para vocês, SAIS, SATA, essas coisas todas, você tem ainda maneiras diferentes de você conectar os discos, os dispositivos de armazenamento ao seu computador. Mas a gente vai falar um pouquinho de dispositivos de bloco e sistema de arquivos. Bom, o sistema de blocos pode ser encarado como uma forma bruta, né, de ver uma unidade de disco, com uma sequência de setores sem uma estrutura de arquivos definida. O sistema de arquivos está montado em cima do sistema de dispositivos de blocos e tem uma visão estruturada em arquivos e diretórios daquele dispositivo. Então, o sistema de arquivo é uma coisa que já é utilizável para o sistema operacional. O dispositivo de bloco requer um sistema de arquivos antes de poder ter informação ser utilizada, indexada, acessada, etc. Então, o dispositivo de bloco é aquela coisa crua, o sistema de arquivos é já informação estruturada, montada em cima do dispositivo de bloco. Tá bom? Só essa pequena distinção. Por que essa pequena distinção? Porque você pode ter diversas maneiras de ligar os discos no teu computador. Uma maneira é o DICE, que é o que a gente está acostumado no notebook, no desktop. É um dispositivo de blocos que é ligado fisicamente ao computador. Deve-se colocar um sistema de arquivos nele antes de utilizar. As tecnologias associadas são IDE, SATA, SCSI, SAIS, Fibre Channel também, né? Que você usa para ligar um disco, um conjunto de discos no teu computador. Você pode ter um RAID, ele ser DICE, porque ele é exclusivo do teu servidor, do teu computador. Então, aquele conjunto de discos pode estar em RAID, assim será um DICE. O DICE não é um disco só. É um conjunto de discos ligado diretamente ao computador por interfaces dedicadas, tá bom? O que é o SAN? SAN é um dispositivo de bloco disponível através da rede. Tá? Através da internet? Não. Através da rede. Tá? Deve-se colocar um sistema de arquivos nele antes de utilizá-lo, como o DICE. As tecnologias associadas são Fibre Channel, SCSI, Fiber over Ethernet, normalmente. Então, o que é? Você tem uma rede de disco, pode ser um RAID, pode ser um conjunto lá de disco. Você tem um switch especial, um switch Fibre Channel. Você tem um conjunto de servidores do outro lado. Os servidores só tem um disquinho para dar boot com o sistema operacional. Mas o sistema de arquivos de verdade dele está lá no SAN. Então, para você ler o banco de dados e fazer alguma coisa, você vai através da SAN. É muito comum esse tipo, você comprar um storage da MC2, tá? Com storage de um fabricante desse aí, ele é um SAN. Então, você usa LUNs, né? Que chama Logical Units, tem um, você particiona, faz o diabo ali, divide, por exemplo, você quer parte do teu sistema do teu disco seja para um servidor exclusivo, você pode reservar isso, você pode também ter parte compartilhada por todos os servidores, você pode ter sistemas de arquivos diferentes montados ali, né, em cima dessas partições. Faz o diabo. E normalmente é de alto desempenho, são discos normalmente que você usa de tipo 15.000 RPM, NIA-SAIS, SAIS. Então, é para data center. Então, você vai trabalhar com data center, normalmente você vai procurar um SAN, tá bom? Quando você acessa na nuvem, provavelmente do lado de lá tem um SAN. Tá? E o NAS? O NAS é o sistema de arquivos disponível através da rede. Aí sim pode ser internet, TCP/IP, essa coisa toda. Está pronto para ser montado e utilizado. As tecnologias associadas são NFS, são softwares, né?
CIFS e AFS, são sistemas de arquivos, né? AFS é o sistema de arquivo do Linux. O CIFS, na verdade, não é CIFS, ele é SMB, né? SMB/CIFS é do Windows. A AFS também é do Linux, chama Andrew File System, e tem outros sistemas de arquivos remotos que você pode usar. O Google também tem um sistema de uma coisa parecida. Né? Então, são sistemas de arquivos disponíveis através da rede, em que você transfere arquivos, né? Você não transfere blocos em setores, né? Você transfere arquivos através da rede, e lá o servidor vai pegar de distribuir através dos seus discos da maneira que ele achar mais adequada. Tá? E aí tem diversas características que eu também estou detalhando melhor no texto, tá bom? Tem lá para vocês, eu explico um pouquinho mais a diferença entre esses DAIs, NAS e SAN. Mas, a grosso modo, aqui está um desenhozinho que mostra como é que é o DAI seria o servidor, né, com a aplicação aqui rodando, o sistema de arquivos lá, e um SATA, um SCSI, e o HD, tudo num volume só, né? Todo mundo ligado lá dentro de um servidor só, de um computador só. O SAN e o NAS, o servidor está separado do sistema de arquivos, dos discos, vou colocar assim, sistema de armazenamento, né, o melhor nome, e aí você tem aqui no SAN a aplicação com sistema de arquivos dentro do servidor, de uma rede especial e que você vai falar com os seus discos através de Fibre Channel ou SCSI. E aqui, no NAS, a aplicação está aqui, o sistema de arquivos está no storage, no sistema de armazenamento, tá bom? Normalmente vai ter um hardwarezinho aqui, um processador aqui também, para rodar essa interface. Você fala com protocolo tipo NFS, através da rede de conexão, que pode ser uma rede TCP/IP, uma rede Ethernet convencional. Tá bom? Acho que eu tenho outros desenhos aqui. O desenho que foi eu que fiz. Ficou bacana, hein? Pode dizer, pô, caprichado, hein, mestre? Valeu, obrigado. Uma maneira aqui de ver, aqui é o NAS, vários servidores, né? Aí tem o NAS Red, normalmente, um servidorzinho que vai acessar o RAID e vai servir todo mundo através do protocolo NIPS, NFS ou SMB. Tá bom? Depois tem o SAN, em que ele tem um switch especial, ó, de Fibre Channel, o RAID está aqui, e todo mundo, pode ter até uma fitazinha ligada aqui, se quiser, e todo mundo fala com esse cara também usando o Fibre Channel, tá? Tudo fibra aqui. E a ideia é acesso super rápido ao disco, né, e compartilhar essa informação normalmente com todos os servidores. Então, é uma topologia muito encontrada em data centers. E o SAN não tem aqui, o DAI está sem desenho, mas o DAI basicamente é o HD ou HDs ligado direto ao teu computador, tudo dentro do gabinete só. Não tem rede na história. Perguntas? Dúvidas? Tá? Então, isso que eu tinha para falar hoje sobre sistema de arquivos, sobre RAID, sistema de armazenamento. Sistema de arquivos não falei muito, não, né? O sistema de arquivos eu não falei nada hoje, porque os slides ainda estão mentindo, mas no material tem um texto bom que ele fala um pouquinho do sistema de arquivos, que é a estrutura de... Esse é bem SO, tá? Então, fiquei meio na dúvida de botar esse material, mas no final acabei colocando. E aí você tem lá descrevendo como é que você indexa a informação, como é que você faz isso de uma maneira mais rápida, né? Por que vocês vão apresentar isso também quando falarem do B3FS, né? E o B3FS, ele é um sistema de arquivos mais moderno que tem, está em ampla utilização pelas distribuições, e aí você vê esses detalhes todos que ele apresenta uma série de vantagens, de redundância, de duplicação de informação, e tem N de fazer snapshot, então isso é bem, bem interessante. Então, tem N macetes associados ao sistema de arquivo, N detalhes, né, associados ao sistema de arquivos,
que fazem um sistema de arquivo ser melhor que o outro. Um, por exemplo, é o T-Journal. É uma característica, por exemplo, até pouco tempo atrás, muito importante de ter. E ela é importante, né? Os sistemas de arquivo muito antigos não tinham journal. O que é journal? É uma área que você tem um logzinho que você vai fazer no disco. Você só apaga essa área e depois você tem certeza que a informação foi escrita no disco. E aí, por exemplo, o BTFS não precisa de journal e tem a mesma confiabilidade que um sistema que tem a journal. Então, tem umas coisas assim interessantes também para serem ditas sobre o sistema de arquivos, né? Mas já está bem assim na área dos sistemas operacionais e eu coloquei lá alguma informação para aqueles que têm mais curiosidade, quer saber qual a diferença do REST 4 para o BTRFS, vai lá, dá uma olhadinha, tem lá alguma coisa. Fala um pouquinho também do NTFS, um pouquinho do FAT. O FAT é bem rudimentar, embora bem disseminado, tá bom? Tanto que o sistema de arquivos do UEFI, que o UEFI trabalha com o sistema de arquivos, tem partições exclusivas para colocar as coisas dele, né? É um FAT melhorado. Então, isso aqui é bem simples que eles pensaram. Tem que caber numa BIOS, pensaram, vamos fazer uma coisa muito sofisticada. Aí usaram o FAT para criar o sistema de arquivos do UEFI. Tá? Então, esse mundo de I/O é um mundo um pouco ignorado. Eu não estou falando aqui de fitas magnéticas, tem vários tipos e várias possibilidades a respeito disso. Não estou falando de dispositivos removíveis, pendrives, que são muito semelhantes ao SSD. Não estou falando de discos flexíveis, porque ninguém mais usa isso. E não estou falando de uma série de outros sistemas de armazenamento legados que ficaram aí perdidos na história, que tem inúmeros. Tá? Então, me concentrei mais no HD. Eu vou melhorar um pouquinho os slides com questão do SSD, mas no texto tem bastante. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Cadê? Já sei, só um instantinho. Antes de eu terminar, nós temos um pouquinho de tempo aqui, quer dizer, já terminou um pouquinho, mas... tem o material de entrada e saída que está lá, né? Tem os conceitos básicos aqui, né? Os métodos de operação que eu falei na aula passada, isso aqui, tá? Opção, tem que melhorar, esse texto está muito seco, mas talvez no livro você tenha mais informações a respeito, tá? Fala um pouquinho dos barramentos, aquelas características todas que foi barramento 5, not 5, também foi falado na aula passada, taxa de transmissão, taxa de transferência, né? Desculpa. E um pouquinho da evolução dos barramentos, por que o serial é melhor do que o paralelo, tá bom? E os vários padrões, fala um pouquinho dos padrões aqui, aí tem mais detalhes, um pouquinho mais de detalhes, ISO, PC, AGP, USB, as coisas também estão melhorando isso, não está na versão final ainda. O SATA já tem um pouquinho mais de coisa, e fala um pouquinho das pontes, foi aula passada, né? Na aula de hoje, então, tá aqui, armazenamento. Na aula de hoje, tem aqui, né, fala então do disco rígido, tá? Dessa questão da gravação dos dados, o LBA do CHS para o LBA e também ao contrário, tá? Do LBA para o CHS, tá bom? Características de desempenho, tempo de busca, né, latência rotacional, taxa de transferência, tempo de ligamento, são coisas importantes. A velocidade dos HDs, tá? Mostrando que a latência rotacional, ou seja, o tempo do setor passar embaixo da cabeça, ela é bem menor no disco de 15.000 RPM do que um disco de 5.400, por exemplo. Tá? Então, isso faz diferença. Tem um erro, tem que consertar. Que mais? Esquemas de particionamento.
Então, fala do MBR, fala do GPT e as características de cada um deles, tá? Os desenhos que a gente viu hoje. O SSD fala mais, tem uma estrutura aqui que é um hardwarezinho aqui dentro, né, do controlador, tem um bufferzinho de RAM, tem os bancos de memória flash, o controlador de flash, tem um processadorzinho lá dentro, tá? A interface com host, que pode ser de vários tipos, também fala um pouquinho dessas interfaces. Tá? Aí tem aqui ó, o mini SATA, que é o pequenininho, e o SATA SSD, que são do SATA SSD, é um replacement de 1 para 1 com HD convencional. Tá? Então, esse formato é SATA de 2,5 polegadas, mSATA M2. Tá? E fala um pouquinho das características dessas interfaces, são interessantes. Fala um pouquinho aqui do M2 NVMe, que é o PCI Express, né? O M2 SATA, então tem um dentinho aqui, né? A diferença. Então, um não liga no outro. Quer dizer, na verdade liga, tá? Você pode ligar... tem um desse que você pode... como é que é? Pode ligar... tem um que você pode ligar... Com chanfro, você pode ligar no que tem chanfro, tá? E... só um instantinho aqui que eu vou... Pronto. E aí, tem mais detalhes então, sobre esses SSDs aqui, que não está no slide. Tá? Aí tem uma comparação de custo por byte. O SSD é mais caro do que o HD, bem mais caro. A questão da confiabilidade, da vida útil, né? A velocidade, então, aqui está falando 200 megabytes por segundo, e aqui o SSD até 2.500 megabytes. 200 vai mais um pouquinho, tá? De repente, estamos falando em byte, né? Cada coisa importante. Byte e bit é diferente, tá? Estamos falando em byte, tá? Mas aí o SSD é até 2.500 megabytes. Aqui, acho que dá para ir um pouquinho mais. Acho que tem alguma coisa aqui que... falando da interface, que é um pouquinho mais rápida. Aí fala um pouquinho das comparações dos dois. Fala um pouquinho do pendrive também. E fala do RAID, que a gente já viu aqui. Não tem muito mais detalhes aqui do RAID do que a gente conversou hoje. Tá? Tem a tabelinha no final, comparando, né, as propriedades. Tá? Tem aqui o DAS, né, falando um pouquinho. Aí tem um pouquinho mais de informação do DAS, o NAS, e tem uma comparação aqui legal dos três, né? Saber qual é o melhor, qual é o pior. E aí tem a tabelinha aqui mostrando a diferença entre custo da rede, conectividade, etc, etc. E os padrões, né? Que são utilizados em cada um deles. Fala de armazenamento em nuvem, tá? Então não tem nada no slide. O que é armazenamento em nuvem? Que tipo de... como isso é oferecido para você, como isso aparece para você, as vantagens, desvantagens, né? E falo também o que eu não sistema de arquivos, né? Explicando o que tem no diretório, o que tem os atributos do arquivo, fala um pouquinho da VFAT, né? Como é uma VFAT, um pouquinho da NTFS também, o EST4, e tem bastante informação também sobre o BTRFS, tá? Que é EST4 ainda, e bastante informação sobre BTRFS, característica, e comparando os dois também, um com o outro, o que é melhor, e aí acaba aqui essa parte. Ok?